Outro modelo que sempre que chega é sucesso absoluto. É este modelo de ombro único que vem com esta sobreposição aqui na frente. Ele é maravilhoso mesmo, né? Eu concordo por ele ser tão bem aceito. O zíper dele é aqui na lateral, então é super fácil de vestir. A modelagem deste, que fica com o zíper na lateral, ela veste um pouco menor do que os outros que tem o zíper lá atrás, tá? Para vocês terem uma noção na hora de fazerem as compras. Vamos lá. A estampa é no crepe de malha, né? Ele tem essa textura. Olha como fica lindo. Fica parecendo linho, né? Mas é uma malha bem pesada, grossa, sabe? Que tem um caimento perfeito. E aí fica assim, essa coisa maravilhosa. Que não tem nem muito o que falar. Olha as costas. Ele é muito belo, né? Que você consegue transitar para um evento bem especial, para uma formatura, um batizado, um casamento durante o dia. Você vai estar chiquíssima, super elegante.